Hoje jogamos em casa. O nosso convidado é André Silva, o Head of Process Automation na Wise Pirates. Obrigado, André, por teres vindo. Parabéns por teres aqui a primeira pessoa da Wise Pirates que vem ao nosso podcast, a Kind of Wise. Estás quase há 5 anos na Wise Pirates, já tiveste vários roles e agora estás com este grande desafio da automação de processos em tempo de inteligência artificial. O que é isto da automação de processos? O que é esta tua área de negócio que tu criaste dentro da Wise Pirates? Olá Pedro, olha, obrigado pelo convite, é um enorme gosto estar aqui convosco e estar aqui na empresa. Isto da área de Process Automation é basicamente um desafio que nós criamos aqui internamente, primeiramente para organizarmos a estrutura, organizarmos os processos da empresa, tornarmos-nos muito mais eficientes e depois depois de termos este passo dado, aprendemos aqui neste caminho muitas coisas e decidimos então avançar nesta área como um produto ou um serviço que é um serviço com produtos, na realidade, não é? Exatamente, que pretende na realidade otimizar e ajudar as empresas neste país, em diversas áreas, a tornarem-se mais eficientes, com aquisição de processos, com muita ajuda de inteligência artificial, para que no fundo todas as equipas e toda a empresa consiga fluir de forma muito mais fácil e dinâmica no seu dia-a-dia. É curioso, estás a falar sobre eficiência e sobre inteligência artificial, porque não deve ser muito fácil falar nisso hoje em dia no mercado e às pessoas e às empresas. Tu sentes que te ouvem a ti? Realmente nós ouvimos toda a gente a falar um bocadinho sobre eficiência, um pouco sobre inteligência artificial e sobre tudo que é este grande hype que vem com a IA. Sim, é um desafio porque existe um hype muito grande à volta da inteligência artificial, mas o que nós sentimos é que as empresas querem utilizar a inteligência artificial e não sabem como, na maior parte das vezes. E muitas vezes o que nós deparamos na empresa é com muita falta de processos, muita falta de organização, em que efetivamente a inteligência artificial pode ajudar a potenciar, mas em que estamos numa fase em que tentamos ser a curadoria primeiro das empresas, porque existe pouca capacitação. Isso é uma área que nós fazemos questão quando estamos a implementar automação de processos e estamos a desenvolver negócios. Fazemos muita questão de formar as pessoas dentro da empresa, a explicar e dar-lhes o contexto daquilo que é o dia-a-dia, o hype, porque todas as semanas tudo muda muito rapidamente, e também trazer um bocadinho aquela visão de que muitas vezes é muito mais importante nós entregarmos consistência do que estarmos sempre procurar uma coisa só nova. Exatamente, não é? Só à procura daquilo que é novo. Essa curva de hype, não é? Que Gartner imortalizou, e que junta por um lado a curva de hype com a curva de tração, e nós sabemos que a tração vem depois do hype e normalmente acontece ali no chamado vale da desilusão, quando toda a gente está, depois de já muito falar sobre um tema, já quase parece que esse tema não vai ser realidade. É quando nós sentimos que as empresas começam verdadeiramente a ter tração. E é curioso que tu falaste aqui em capacitação, e quando tu desenvolveste esta área de negócio na Wise Pirates, nós já fazíamos muito esta consultoria e capacitação em muitas áreas tecnológicas, e nomeadamente em inteligência artificial, mas procuraste trazer uma visão complementar, que é a visão de desenvolver soluções tecnológicas a partir de IA, especificamente para uma indústria, para um cliente. Como é que isso acontece sem conhecermos em profundidade o que é o cliente e o negócio? Não acontece. Ou seja, basicamente o que nós fazemos é investirmos muito tempo a conhecer aquilo que é o negócio do cliente, a falarmos com as pessoas de todos os níveis de hierarquia dentro da empresa e das diversas áreas, porque nós sabemos que existe muitas vezes um fosso e um gap muito grande entre
aquilo que é a percepção, muitas vezes, de quem chefia a empresa e das chefias dos diversos departamentos para as necessidades reais de quem operacionaliza no dia a dia. Então é muito importante nós conseguirmos a visão do negócio e da operação de toda a estratificação da empresa, digamos assim, todo o organigrama, e depois explorarmos aquilo que pode tornar eficiente aquilo que são o atingimento dos objetivos de cada uma das áreas e da empresa toda como um todo, no global, para, digamos, melhorarmos a eficiência como um todo e não de uma área específica ou de uma pessoa específica. Tentamos que os processos sejam muito transversais e os que não são transversais e são específicos contribuam para algo que vai melhorar muito aquilo que é o processo de decisão também de quem está mais acima no organigrama da empresa. André, estava-me aqui a lembrar, tu entraste na Wise Pirates com outro role, eu já lá vou um bocadinho atrás, mas como sabes e com toda a experiência, estás há quase 5 anos na nossa empresa, nós temos feito um trabalho muito grande na área de marketing e de vendas e de tecnologia, e os nossos interlocutores do lado dos nossos clientes são variados, mas são eminentemente mais direção geral da empresa ou direções de marketing e vendas. Sim. Esta área que estamos a desenvolver, a área da automação de processos, é uma área cujo potencial não se limita à área do marketing, à área das vendas, passa por poder automatizar processos muitas vezes na área de recursos humanos, outras vezes na área de finanças, outras vezes na área de supply chain, de rotas e por aí fora. Com os cerca de 12 ou 15 clientes com que estás a trabalhar atualmente, eu estou-me a lembrar, são projetos todos muito diferentes. Muito. A pergunta é, como é que acedes a estes clientes para falar de processos diferentes? Eles sabem o que é que o que é que eles querem que seja automatizado, ou eles querem nos ouvir para perceberem que processos, porque não estamos a falar de automações simples, estamos a falar às vezes de automações que envolvem processos de decisão complicados, como orçamentação automática, especialização de supply chain. Como é que isso acontece? Eles sabem ou somos nós que os ajudamos a descobrir quais são os processos automatizáveis? Sim, na maior parte das vezes eles não sabem o que querem, sabem que enfrentam determinados problemas e desafios e querem perceber se existe solução para melhorar. E aquilo que nós nos deparamos é que muitas vezes o nível de soluções que são capazes de adressar aquele problema são muito mais transversais e conseguem acelerar até ultrapassar as expectativas daquilo que era o ponto de partida. Precisamente porque eu acho que as pessoas hoje em dia nas empresas têm muito, ou seja, estão muito limitadas naquilo que é o conhecimento acham que existem impossíveis. E na realidade em Process Automation e aqui na área de otimização de processos com agentes, eu acho que não existe nada que seja impossível. Acho que tudo é possível, existem coisas que são mais complexas, necessitam de mais estrutura E segurança. E segurança, e normalmente é o ponto de partida para uma exploração muito mais à frente. Posso dar aqui um caso que é um cliente que nós temos que investiu um montante considerado numa das melhores plataformas de logística mundiais, não é? E nós tivemos a capacidade de ir melhorar o output da plataforma, simplesmente porque a plataforma era muito boa, mas a plataforma não se ajusta àquilo que é a necessidade específica, a realidade da empresa, e nós conseguimos fazer esse linker entre aquilo que é a realidade da empresa e aquilo que a plataforma tem melhor para oferecer, e conseguimos potenciar, ou seja, não fomos lá substituir a plataforma. Usar a tecnologia existente para customizar uma solução mais próxima da problemática real, sem ter que fazer desenvolvimentos de codificação, usando maioritariamente agentic, não é? Sim. Este processo de falar com os clientes no princípio, como é que tem sido a experiência, sabendo que nós estamos a falar
na maioria dos casos, de return on investment que andam nos 6 meses, nos 9 meses, nos 12 meses, nos 15 meses, às vezes nos 18, mas não andam nos 4 nem nos 5 anos. Consegues essa credibilidade? Sentes... o que é que tens sentido por parte das pessoas e das empresas neste processo, sabendo que também acho que é importante partilhar aqui, sabendo que esta é uma das áreas da empresa que está a crescer mais e que nos chegam mais projetos do que aqueles que somos capazes de interessar em alguns dos quartos? Primeira coisa, a nossa abordagem eu considero que é muito diferenciada. Primeiro, a melhor forma de desmistificar isto e de trazer o decisor do processo para o nosso lado, no sentido de perceber efetivamente o valor, quando é algo que para eles muitas vezes é abstrato, é efetivamente verem acontecer. E aquilo que nós fazemos a maior parte das vezes é que, quando vamos falar com um cliente, à partida, nós já levamos uma demonstração de um pequeno processo de otimização que torna tangível ao cliente perceber isto vai acontecer e consegue acontecer. E como vai acontecer. E como vai. E isso é game changer, porque passamos daquilo que é o abstrato para aquilo que é o objetivo. Conceptual para a atração que falávamos. Exatamente. E isto claramente muda o posicionamento, porque permite logo uma abertura muito maior até para áreas que passam a ser prioritárias e nem eram as áreas com que nos contactaram para otimizar, porque percebem, não, então sendo assim eu aqui na minha empresa às tantas tenho uma área que beneficiaria isto e conseguem ver retornos de forma muito expressiva por causa disso, mas é sempre o nosso principal fator, que é como é que nós, diferenciador, que é como é que nós podemos tornar rapidamente tangível isto para quem tem o poder de decisão, para sair da conceptualidade. Orientado para o valor, claro. Olha, e como é que, sobretudo nesta área de Agentic AI, como é que tu, sabendo que o mercado é um mercado que, por um lado, a grande maioria das empresas, não vou dizer todas, mas a grande maioria das empresas e até da maioria das consultoras não tem o conhecimento, a agilidade, a profundidade nesta área tecnológica que é tão nova e além de ser tão nova, tão desafiante nas suas mudanças diárias e nas suas evoluções diárias. Portanto, esta capacidade o mercado não a tem, mas por outro lado tem esta lógica de que podemos chegar a retornos rápidos e temos, se calhar, no outro extremo, meia dúzia de freelancers que falam sobre soluções agentic como se fossem soluções milagrosas, não se preocupando tanto com outros aspectos que também preocupam muito às empresas, em particular o tema da segurança, naturalmente. Vem aí, ou já chegou, o AI Act, temos obviamente a regulação de privacidade, mas não é só uma questão de regulação, é uma questão mesmo de cyber. Como é que se conjuga estas realidades? Portanto, de um lado, podemos ter uma solução que é muito eficaz, ou soluções que são muito eficazes muito rapidamente, mas que ao mesmo tempo temos que falar de temas e fazer este papel no mercado que não está a acontecer com frequência. Como é que isto tem acontecido e como é que tu vês esta situação e o que é que recomendas a quem nos estiver a ouvir? Eu vejo aqui, acho que é um excelente ponto esse, porque eu vejo aqui uma hipersimplificação da inteligência artificial e do Agentic AI, principalmente quando falamos em processos low-code, no-code, que pelo aquilo que nós chamamos do síndrome do objeto brilhante, em que parece tudo fácil e tudo é rápido, tudo é muito incrível, e isto leva-nos a ter pouca noção daquilo que são as implicações que podem ter nas empresas. Nós temos que pensar que a inteligência artificial vem para simplificar processos, mas quem trabalha em inteligência artificial ou com otimização de processos sabe que necessita de muitas horas de implementação e de teste. E o que acontece é que hoje em dia nós passamos a muita ideia, ou vê-se muita ideia de que tudo é muito simples. Então nós vemos em redes sociais, tens aqui um pack de 300 templates, otimizas isto rapidamente. E aquilo que nós nos deparamos muitas vezes é que as pessoas deixam de ter a noção
precisamente do esforço que fazer uma coisa bem feita tem. E do risco escondido que estão nesses templates. Exatamente, porque nós temos que perceber que alguém que oferece 200 templates de otimização numa plataforma qualquer low-code, no-code, que vai simplificar o processo de uma empresa por 0 euros ou por apenas seguir-me e comentar, ou então por 7,90 € e oferece 200 templates ou 10.000 templates, temos que pensar que hoje em dia não há almoços grátis e que pode haver sempre algo contra. E esta simplificação traz muito risco. Traz risco porque nós não sabemos o que está lá dentro. E eu posso dar um exemplo que eu tenho conhecimento de uma empresa que alguém dentro, porque estava a iniciar esta área, subiu um dos templates, conectou as credenciais da empresa e basicamente teve toda a drive e toda a caixa de e-mail hackeada com muita facilidade. E a simplificação faz uma coisa que é, pode acelerar muito os processos, mas acelera muito o risco também. Então tem que haver muita consciência. Tem que haver este balanço, não é? O balanço de agilidade, mas com processos. Sim. É paradoxal, não é? Que uma área que é da automação tem que ter processos de segurança e processos de controle de qualidade. Mas se calhar dava um passo, estamos aqui a falar de automação de processos, de agentic e de tecnologia, tentando obviamente não entrar em discussões muito tecnólogas, mas dar um passo atrás. André, tu entraste na WisePirates como Campaign Manager, há algum tempo depois passaste a liderar a área de Campaign Management de Google, muito vulgarmente chamada de PPC, sempre a pensar em performance. Agora passaste a uma área de automação de processos por uma iniciativa tua. Trabalhas em conjunto com outras equipas, tanto WisePirates de R&D e de Data. É na mesma performance? É outro tipo de performance? Qual é a diferença destas áreas? Nós temos que, e foi uma coisa que nós vimos que foi evoluindo ao longo dos anos, a passagem daquilo que é o performance marketing saiu muito daquilo que eram as plataformas, digamos, de anúncios que conhecemos, para uma visão muito mais holística e muito mais 360 dos negócios e das lojas. E a minha paixão por performance e o facto de eu passar para esta área por iniciativa e porque eu gosto muito disto é efetivamente ter a oportunidade de conectar todas as áreas e a performance começa no e-commerce, pode começar no armazém, não é? Na logística. E a performance de uma loja, ou a performance de uma farca, ou a performance do negócio de serviços, na minha opinião está, os anúncios são um endpoint, não é? Mas está em todo o ecossistema. Proposta de valor. A proposta de valor como um todo. E o Process Automation e Agentic é precisamente, na minha opinião, a cola de tudo muitas vezes, porque permite acelerar, permite conectar, permite criar sinergias, integrar e com isso aceleramos muito aquilo que é o negócio dos clientes. E a visão também de que eu diria que Campaign Management procura trabalhar muito alguma da parte da performance no sentido da otimização de campanhas e de escolher como é que nós fazemos aquisição e como é que posicionamos a aquisição em mercados, em produtos, em serviços, mas esta área de Process Automation trabalha também como é que podemos pôr menos recursos para ter o mesmo ou mais output ou menos horas de esforço para poder conduzir essas horas para que as equipas produzam mais valor, não é? Totalmente. E uma coisa que foi um mindset que nós introduzimos aqui na Wise cada vez mais, e já começamos há muito tempo, que é os nossos campaign managers, mas não só os campaign managers, até as equipas de design de praticamente todas as áreas focam-se muito mais em conhecer o negócio para conseguirem executar da melhor forma o trabalho, e por isso é que nós nos nossos clientes usamos equipas nas reuniões que são
multidisciplinares, não é? Precisamente para estarmos todos no mesmo contexto e trabalharmos todos sobre a mesma base, que é o negócio. Depois as nossas áreas são aquilo que fazem mover, não é? Os ponteiros, mas a base está sempre em conhecer o negócio dos clientes. Estávamos a falar aqui um bocadinho sobre o teu percurso e se calhar fazemos uma imersão um bocadinho maior. O que é que te fez, se calhar responder, o que é que te fez entrar no Wise e o que é que te fez ficar e o que é que te fez depois ter ideias para te desenvolveres dentro da Wise e ajudares a desenvolver a empresa? O que é que te... Sim, eu venho de uma área, a minha formação de base é na área da medicina e fisioterapia, e eu sempre tive uma paixão pelo digital, não é? E sempre fui muito autodidata e tentar encontrar soluções para os desafios que ia colocando na área digital para abraçar esta área, porque efetivamente é uma paixão. E durante muitos anos eu comecei na área do advertising mais ou menos em 2006, ainda não era Google Ads, era DoubleClick, e comecei até numa empresa, um freelance no Canadá, a fazer advertising, e uma coisa que foi incrível sempre foi que o digital foi assumindo diversas formas. Eu tive que fazer um percurso à volta de muitas áreas, desde o website até o design, o vídeo. Tenho uma história muito engraçada porque eu sempre tive uma paixão muito grande pelo vídeo. E então eu estava num departamento, numa clínica médica, a montar o departamento de marketing, e o cirurgião, que era dono da clínica médica, convidou-me para ir desenvolver uma área em que eu iria pela primeira vez na Europa filmar e catalogar todas as cirurgias ortopédicas que eram executadas e formar assim uma base de dados muito grande. Então eu tive que eu aceitei o desafio e fui adquirir conhecimento na área de vídeo, de edição de vídeo, e até na área de base de dados com um programa muito conhecido que era o Access. Montei uma das maiores bases de dados da Europa na área ortopédica, que hoje em dia é utilizada em todo o mundo para os cirurgiões poderem fazer apresentações com casos clínicos de cirurgias, tipo de cirurgias que até deixaram de existir, mas que pertencem ao histórico da evolução da medicina e que nós tínhamos lá catalogados. E este desafio permanente de encontrar novas áreas e novas... Uma jornada de evolução contínua, não é? Contínua, há um determinado momento em que eu efetivamente achei que estava onde estava muito limitado nisto e quis abraçar a área da agência e fui convidado a vir para aqui para a Wise com uns amigos que tinham entrado aqui mais cedo na altura, e pareceu-me que era um desafio interessante para conseguir abrir o espectro daquilo que eram outras áreas e outras valências que poderia não ter e não tinha tanta atração, e é outro contexto completamente diferente. E este percurso dentro da Wise, o que é que te fez ficar todos estes anos, e o que é que tu vês para ti próprio, que agora também tens uma área de negócio do qual és responsável? Sim. E portanto uma equipa, não é a primeira vez que estás a liderar uma equipa na Wise Paths, mas estás a liderar, além de uma equipa, uma área de negócio, e portanto tens aqui responsabilidade sobre estratégia específica. Sim. Nos nossos valores, o que é que te fez ficar e fazer todo este desenvolvimento? Primeira coisa foi que temos uma cultura aqui dentro de muita liberdade com responsabilidade. Isso é algo que nós, em que eu pessoalmente, nos anos todos no mercado de trabalho, não tinha assistido, não é? E que tinha, e que efetivamente fazia total fit com aquilo que era a minha forma de estar, não é? O facto de nós sermos uma empresa que, quando temos um drive de aceleração muito grande, e que é muito interessante porque nos permite não só evoluirmos, mas também temos muito aquele mindset de
ensinar, não é? De fazer o waterfall de Partilhar, conhecimento, capacitar, não é? isso. E para mim isso é das coisas mais importantes e por ter por todas essas condições senti que este era o sítio onde eu queria estar e estarei durante muitos anos. Ainda bem. Olha, e formar pessoas nesta área de agentic é algo que tu agora tens uma equipa específica, sei que estão a fazer alguns desenvolvimentos, alguns produtos, já vamos já Sim. falar do Androm, mas como é que tem sido o recrutamento, sabendo que é uma área, eu diria, do ponto de vista de conhecimento, praticamente incipiente no mercado? Acima de tudo, e já quando eu estava na área a liderar aqui a área de performance, hum, nós procuramos muito mais as pessoas pelo mindset que apresentam do que pelas suas hard skills, não é? Técnicas, porque isso, se as pessoas tiverem soft skills, se quiserem aprender Atitude certa, no e a fundo, não é? atitude certa, fizerem fit com aquilo que é a cultura da empresa, lá está a liberdade com responsabilidade, não é? Também muito. Uhum. Acho que tudo se adquire. Nós estamos a aprender todos os dias, não é? E é isso que também queremos que quem está ao nosso lado siga esse caminho e tenha essa ambição e essa fome. Por isso, dada a falta de recursos naturais que existe, No porque mercado, claro. o mercado ainda está muito embrionário neste aspecto, e principalmente porque o que se observa mais até na área de low code, no code, não de process automation, porque isso É bastante mais vasto e é mais muito complexo, mais claro. baixo, mais complexo e há skills até de negócio que muitas vezes estão muito ligadas àquilo que são os frameworks e os processos que nós temos que customizamos, não é? Digamos aqui internamente, é algo que vai ter que ser ensinado, mas como temos pouco mercado, preferimos muito ir mais pelas soft skills, pelo fit e pela vontade. Já que, obviamente, se já tiverem contacto com esta área melhor, não é? Mas para nós é sempre muito mais importante o drive e o mindset da aprendizagem. Portanto, no fundo, disponibilidade para fazer mercado, não é? Sim, Para desenvolver claro. as pessoas, quer as internas, porque tens na equipa pessoas que já estavam na Wise Sim, Pirate e sim, outras sim. que estão no mercado e que já estavam com esta atitude. Boa, olha, se calhar era boa hora para falarmos um bocadinho sobre produtização, Sim, sobre o Androm, mas há aí uma série de outros produtos que estão a ser desenvolvidos também, mas o Androm é aquele que estamos neste momento, a Wise Pirate está produtizar. Sim. a produtizar, a partilhar publicamente e a fazer go-to-market com alguns dos nossos clientes. Foram cerca de 6 meses de desenvolvimento. Como é que foi este desenvolvimento? Como é que surgiu a oportunidade que foi, devo dizer, definida pela própria equipa? Portanto, não foi Sim. nada top-down da empresa. Sim. Portanto, foi definida pelas próprias equipes, eu diria na mistura das equipas de operação que trabalham com o cliente com as equipas de desenvolvimento. Como é que isto surgiu e o que é o Androm? Pronto, Pedro, começando pelo início, isto surge um bocado nativamente naquilo que é a evolução interna da equipa, no sentido de querer saber mais, ou seja, não ficar satisfeita com aquilo que nós chamamos as black boxes, não é? Das grandes plataformas, pela necessidade de queremos entregar mais dados ao cliente, E mais valor aos nossos mais clientes. valor, Performance, no mais fundo. decisão de negócio e podemos também adquirir alguma previsibilidade que hoje em dia é uma palavra que se começa a falar, mas que ainda se fala muito pouco. Preditibilidade. E nós queremos muito entrar nesta área preditiva de resultados e trabalhar em função de podemos chegar à beira do nosso cliente e podemos orientar, não é, com dados o caminho e aquilo que é o retorno expectável que ele possa ter ao nível das plataformas. E o Androma é uma necessidade que vai de encontro àquilo que são as plataformas de social media, mas muito especificamente àquilo que é a plataforma de Meta, em que grandes desafios que nós tínhamos era
simplesmente temos os nossos designers a criar muitos sets de criativos e no fim tínhamos 2 sets que resultavam e precisávamos saber porquê que resultaram e porque é que os outros não resultaram, não é? O que é que pode existir ali? Então resolvemos adressar aí essa questão com a equipa e desenvolver uma solução que tenta entregar aos nossos clientes e às nossas equipas de design e às equipas internas dos clientes maior capacitação a olhar para os criativos de uma forma bastante diferente, que é antes de se fazer os investimentos, não é? muito antes de se fazer os investimentos, ainda na parte de criação, mas brevemente na parte de conceptualização, porque ainda vamos a um estágio anterior. É curioso, eu já volto aqui ao tema do Androm, mas é curioso que nós na WiseParrot fomos ao longo do tempo muitas vezes desafiados, sobretudo por empresas estrangeiras, até algumas espanholas, para ser resellers de tecnologias de automação. E já temos alguma experiência nisso, automação de vários tipos, e ao longo dos últimos, na nossa história, 9 anos, isto aconteceu por diversas vezes e muitas vezes com Meta, e outras vezes com Google ou com outras plataformas. E um dos aspectos para os quais nós olhamos sempre foi esta automação substitui alguma coisa que estas grandes plataformas estão a fazer? Meta, Google, Salesforce, enfim, as que forem, ou é complementar a elas, porque aprendemos muito rapidamente todas aquelas que substituem ficam obsoletas, porque a velocidade destas plataformas tecnológicas centralizadas é muito, muito grande e vai continuar a ser. Portanto, como é que o Androm lida com este tema, sabendo que o ideal é que não se incompatibilize? Esse é o nosso grande princípio. Nós temos que perceber que as grandes plataformas de mídia são muito eficazes naquilo que fazem. Aquilo que nós precisamos é de nós temos que perceber que estas plataformas trabalham em função e hoje em dia com algoritmos treinados para com um grande volume de dados que é muito transversal. E aquilo que nós temos que fazer na realidade e que sempre foi a nossa filosofia não é ir contra este processo, é sermos verdadeiramente um parceiro desse processo. Acelerador, como? Trazendo, na maior parte das vezes, aquilo que é a visão de negócio do cliente, aquilo que são as especificidades, de uma forma muito mais friendly para o algoritmo destas plataformas, para ele nos entregar aquilo que tem de melhor, que é a aceleração e os resultados. Por isso é isso que nós fazemos, é andarmos a par com estas grandes plataformas e conseguindo fazer a ligação com os algoritmos existentes. Exatamente. E tendo soluções que vivam com as evoluções permanentes que esses algoritmos têm. Estava-me a lembrar que no caso do Feedem, por exemplo, nós temos essa discussão. O Feedem é um produto que a WiseParrot tem para Data Feed Management, para Google Shopping, no fundo, sobretudo, e que já na altura tivemos esta discussão, não é? Portanto, e que acabou com uma solução em que o que se faz é aproveitar para enriquecer o algoritmo com mais dados da empresa para que ele possa ter melhor output. Aqui no caso do Androm é um bocadinho diferente, porque estamos a falar de conseguir induzir a experimentação AB antes de se fazerem esses investimentos, para que na prática haja uma poupança de investimento e se chegue a resultados mais rápidos. É isto, não é? Exatamente. Basicamente, com o Androm, com o Feedem, e foi essa a linha, nós temos clientes com o Feedem há 4 anos e a plataforma evoluiu muito. E o Feedem acompanhou naquilo que está integrado. Está integrado aquilo que é a melhoria de resultados, é evidente com a evolução da plataforma. Relativamente ao Androm, o que nós fazemos é dizermos com alguma previsibilidade quem são as pessoas que o algoritmo teoricamente vai conseguir impactar, não é? E então o que nós queremos nós não queremos dizer algoritmo, tu vais impactar A, B, ou C ou D, não. Nós queremos... Até porque isso vai deixar de ser possível, não é? Claro, então o que nós queremos é
entregar os dados o mais limpos possíveis em formato de imagem ou de vídeo ou do que seja, de forma a que a plataforma consiga ler a nossa imagem, porque estamos a falar para o nosso público-alvo e dizemos assim, e o algoritmo diz assim, esta tipologia de pessoas está interessada neste criativo. Então estamos a dar a maior aceleração possível aos criativos. Vamos começar a olhar para os criativos como com o tom de voz, com a música que utilizamos, tudo isto impacta os detalhes. O logo da camisola que tu às vezes dizes. Eu dou muito esse exemplo. Se eu tiver uma camisola com o logo da Hugo Boss, por exemplo, ou com... É diferente de não ter logo nenhuma. Claro. Ou pode ser diferente aos olhos de um algoritmo como o da Meta, não é? Exatamente. No fundo, tentando traduzir isso, é podermos testar criativos, portanto imagens e vídeos ou conjuntos de imagens e de vídeos, Sim. para por um lado perceber quais é que vão resultar, isto obviamente usando documentação da Meta, não é? Usando o API da Meta, quais é que vão ter que tipo de resultados, com que tipo de personas e também permitir fazer uma, não sei qual é a palavra certa, mas uma definição profunda de quais são as personas impactadas. Sim. Para que os campaign managers e os brand managers percebam, são estas as pessoas que nós queremos impactar ou não. Exatamente, é linkar aquilo que se faz muitas vezes, mas que se olha pouco, não é? Que é a persona. Nós temos a nossa persona típica, mas depois como é que nós colamos as áreas todas a trabalharem para esta persona? Neste caso é o output que o Androme dá ao ler o criativo, vai-nos dizer para que persona estamos a falar, vai-nos dizer para a persona que nós queremos falar e aquilo que o algoritmo vai efetivamente impactar. E com isto nós conseguimos perceber se existem clusters que são muito abrangentes, então que podem divergir o criativo para clusters de público muito mais amplos e com menor capacidade às tantas de recência e frequência sobre aquilo que são os públicos segmentados. E com isto permite-nos, antes de subirmos à plataforma, dizemos assim, não, isto às tantas vai segmentar um pouco demasiado amplo, que pode ter algum risco de falharmos o alvo, digamos assim, não é? E então vamos tentar rever, antes de fazer esses investimentos. Antes de fazer o investimento. E ao mesmo tempo perceber quais são os criativos que vão funcionar para essas personas e com que precisão, não é? Porque o algoritmo está com uma precisão, costumas falar de 80% ou 85%. Sim. Então já agora, André, os testes que tens estado a fazer, testes, quer dizer, já não são um bocadinho mais do que testes, a realidade que tens estado a fazer, a equipa com vários clientes tem apontado para uma melhoria de eficácia de 28%. Porquê é que a promessa é só melhoria de ROAS de 15%, se os resultados estão a apontar para 25%, 28%, em média? Porque isto vai estar sempre inerente sempre à análise humana de quem vai trabalhar com a plataforma, não é? Porque isto basicamente é uma ferramenta indicadora, mas depois o que nós temos é a capacidade ou não das equipas de serem efetivamente criativas à volta daquilo que é o output da plataforma. E lá está, essa parte é uma parte que nós acreditamos muito que seja até uma das partes com maior valor do Androme, que é a capacitação das equipas de design e das equipas criativas, da forma como os algoritmos trabalham e o desafio que lhes provoca em conjugar criatividade com performance, não é? E com falar para o público-alvo, ao mesmo tempo que tem que ser AI friendly ou algoritmo friendly, não é? Para que ele possa ler exatamente esses sinais da criatividade. Então eu acho que o Androme é precisamente aquele exemplo que faz a conjugação perfeita de estímulo da supervisão humana sobre algoritmos de inteligência artificial. O que é que tu tens sentido nas equipas criativas, embora estejamos ainda obviamente numa fase inicial, e como é que achas que vai ser este impacto nas equipas criativas, sobretudo nas empresas, porque naturalmente isto pode ser usado através de agências, como
como é o caso da Wise Pirates, mas pode ser usado também por marcas, por clientes, e temos tido várias muito interessadas, até algumas grandes. Como é que tu achas que vai ser a reação, o comportamento, a atitude, a alteração, a evolução das equipas criativas, sobretudo nas empresas que começarem a pedir às equipas criativas ativos que cumpram uma determinada eficácia mínima? Porque isto era uma coisa absolutamente impossível de pedir, dizer, João, Francisco, equipa A, equipa B, nós queremos ativos que cumpram para o efeito de, neste caso, meta, com uma... obviamente, tudo isto é probabilístico, aliás, tudo que falarmos sobre o futuro é probabilístico, naturalmente, com uma eficácia mínima de 80%, 85%, 82%. Eu acho que há uma expressão muito interessante que se pode utilizar, que é primeiro estranha-se e depois entranha-se. Nós podemos fazer aqui uma analogia com aquilo que é, por exemplo, trabalharmos em função de número de contactos ou trabalharmos em função de CAC. É completamente diferente, não é? E o que vai Contactos, acontecer, estás a falar de leads, não é? Se tivermos, nós quando trabalhamos em função de leads, o nosso objetivo é ver muita volumetria de leads, não é? E nem sempre o CAC é o mais eficaz, o custo de aquisição de cliente. Quando trabalhamos em função do custo de aquisição de cliente, o que acontece é que o volume de leads tendencialmente desce. E o custo melhora porque melhora a qualidade. O equilíbrio dos dois é o ideal, não é? É o ideal, exatamente. E o que as equipas de design também vão começar a fazer o shift, e as equipas criativas, são, ok, então como é que nós, em vez de estarmos a produzir 100 assets, como é que nós conseguimos produzir muito mais qualidade em 10 ou 15? Aumentando esses resultados. Então vão começar a observar o detalhe que o Andrômeda dá a nível de audiências, o detalhe que o Andrômeda dá a nível de tags semânticas, o detalhe... propostas de otimização. Exatamente, ou seja, nós, por exemplo, em vídeo, o que vai acontecer é que depois de estarem na plataforma os criativos a rolar, não é? Vão haver criativos que vão ser claramente vencedores, e em que o utilizador vai ao Andrômeda e diz assim, este criativo era o vencedor. O que é que eu posso então aumentar a minha diversificação criativa à volta destes ângulos específicos? E o que vai acontecer é que o Andrômeda vai dar 4 opções claras, com diferentes níveis de dificuldade, com scripts totalmente feitos para executar em 15 segundos uma variação do seu criativo vencedor. E isto vai fazer as equipas criativas acelerarem, não é? As equipas de produção acelerarem, e nós conseguimos olhar para um criativo não porque ele é bonito, mas porque transmite alguma coisa. É a mesma coisa quando nós vamos a uma exposição de arte, não é? Olhamos para um quadro e podemos ver cores, mas podemos olhar para um quadro e ver história. E os criativos são exatamente isto em meta, que é o que é que eles nos contam, que tom de voz é que utilizam, porque é que falam desta forma, porque é que o hook é bom, porque é que o hook é mau. E isto é um feedback que o Andrômeda dá. Então o Andrômeda abre a expectativa de olharmos para os criativos de forma diferente, com história. Acho que é um bocado isso. Mas ao mesmo tempo com uma visão absolutamente data-centric, não é? Sim. Porque olhamos numa lógica menos orientada para aquilo que é artístico, Sim. Considerando esse fator que acabaste de falar, obviamente, mas menos para aquilo que é artístico e mais para aquilo que é eficiente do ponto de vista de conversão. Ou, sendo que a conversão, às vezes as pessoas pensam que a conversão significa vendas, a conversão é o que nós quisermos, não é? Portanto, Sim, claro. cada campanha, cada investimento tem um propósito. Tem um propósito, tem um objetivo e, portanto, muito orientadas para isso. E já agora, se a meta mudar, e na realidade está sempre a fazê-lo o algoritmo, como é que estes agentes todos que estão a trabalhar para o cliente vão adaptar-se? Ou seja, como é que o Andrômeda vai reagir? O Andrômeda, na prática, é um conjunto de workflows e agentes que cumprem uma tarefa de nos informar como é que vai resultar o investimento, para se poupar muito investimento e se fazer, digamos, o advertising, a publicidade às pessoas certas. Como é que tu sentes que vai lidar o Andrômeda com essas evoluções? De forma totalmente natural, primeiro pelo treino que têm a nível de algoritmo, com dados bastante extensos, mas simplesmente porque o princípio está lá, que é
o princípio será sempre a persona do cliente e para quem nós queremos falar. E esse princípio, por muito que as plataformas mudem, isso não muda, não é? Ou dificilmente vai mudar. Então, Está do lado do se cliente, nós estivermos a comunicar e as plataformas, eu acredito muito que elas mudam cada vez para melhor naquilo que são as suas segmentações. Acho que tudo vai acompanhar naturalmente a nível do stack tecnológico. O nosso stack tecnológico, até por sermos parceiros, está não é? integrado com a API, Está está sempre integrado, estamos sempre bastante diretamente ligados, umbilicalmente, digamos assim. Ok, estamos já a chegar perto do fim, André. Tinha ainda mais duas perguntas. A primeira é: nós estamos a começar a falar do Androm ao mercado, começamos com os nossos clientes, temos também algumas conversas com algumas agências internacionais que demonstraram imenso interesse no Androm. O que é que tu recomendarias a uma marca que queira saber mais ou que queira experimentar como é que pode ter um produto que claramente tem um retorno, eu diria, praticamente imediato? O que é que eu recomendaria? Olha, primeiro que nos contactem. É assim, a primeira. Mas o que eu recomendo acima de tudo é testarem, perceberem também aquilo que é a funcionalidade e que efetivamente observem se sentem que têm efetivamente grande carga de produção criativa e E de eficácia e de eficácia para conseguirem comparar com aquilo que é o depois da utilização e os insights. Eu acredito mesmo que temos um produto que visualmente nós na primeira ou segunda análise de qualquer criativo de empresa vamos dar insights muito valiosos e atenção, acho que é mesmo importante, o Androm não serve para identificar criativos fracos. Claro, essa é uma dúvida às vezes. Serve efetivamente para identificar aqueles criativos que têm menos potencial, aqueles que têm mais potencial E melhorar os que e têm mais potencial. melhorar os que têm mais potencial com tudo aquilo que são Um os score insights mais que elevado. entregam. Por isso, no fim do dia, eu acho que quem utiliza o Androm enriquece de qualquer forma, seja na parte de otimização da parte da performance, ou seja, do potencial de poupança de investimento, não é? Que depois pode o canalizar para mais investimento ou pode canalizar para outros canais ou pode canalizar para efetivamente ainda incidir sobre variações criativas, mas vão conseguir sempre verdadeiros insights e canalizar muito conhecimento para as suas equipas internas também, que acho que é muito importante mesmo hoje em dia. Então a última pergunta, André, é se estivesse agora a fazer esta pergunta ao André Silva de 2030, o que é que esse André Silva diria a este André Silva de 2025? O que é que ele recomendaria para ele em 2030 estar satisfeito e feliz com o desenvolvimento desta área de negócio, com o desenvolvimento da carreira? O que entendes? O que é que esse André Silva de 2030 recomendaria a este que está aqui hoje à nossa frente, em frente ao micro? Acima de tudo, ser consistente. É muito mais importante ser consistente do que ser altamente veloz. A consistência normalmente consegue ultrapassar a velocidade em long term, não é? E acho que é a principal indicação que lhe daria, que é ser consistente. Muito bem. Obrigado pela tua presença Obrigado aqui, eu, André, Pedro. hoje. Continua a fazer o desenvolvimento das equipas, continua a fazer o desenvolvimento dos clientes, continua a fazer alguma disrupção, obviamente com consistência. Claro. E obrigado por ter estado presente hoje. Foi um prazer. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, prazer foi meu.